Viva! Estamos a começar mais um episódio do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. Hoje vamos falar de saúde animal, de veterinária e de pecuária e de duas empresas que são incontornáveis num mercado que vale perto de 60 mil milhões de dólares. Falamos da IDEX e da Zoetis. Eu sou o Paulo Ferreira e comigo estão o Igor Vieira e o João Fontes, analista sénior da Casa de Investimentos, que nos vão explicar tudo sobre estas duas empresas. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Igor, João, viva mais uma vez, bem-vindos. Vamos então entrar aqui um bocadinho neste mercado que é novo para nós, em termos de temas aqui no Investidor Inteligente. Vamos talvez começar por, Igor, por olhar para a história da IDEX. Sim, a IDEX é uma empresa relativamente recente. Ela foi fundada em 1983 por David Shaw, um veterinário, em Portland, nos Estados Unidos. Ele iniciou a atividade com 5 funcionários e dedicaram-se a um nicho de mercado. A ideia foi criar testes para a detecção de doenças em galinhas, vacas e porcos, ou seja, animais de produção. 5 anos depois surgem os primeiros testes para a detecção de doenças em cães e gatos e outros animais de companhia, ou seja, eles rapidamente perceberam que os testes que criaram para os animais de produção poderiam ser também facilmente adaptáveis para animais de companhia, que começavam também a tornar-se um negócio interessante e em crescimento. Claro. Em 91 fazem o IPO, e aí conseguem ganhar o músculo necessário para aumentar o nível de investimento, a investigação e desenvolvimento, para adquirir negócios e a expandir a operação para novos segmentos e mercados. Depois à frente também explicarei melhor quais são estes novos segmentos e mercados. Nas décadas seguintes expandiram de forma considerável a sua gama de testes para animais de companhia e animais de produção, expandiram o número de laboratórios de referência. Laboratórios de referência, basicamente, e muito rapidamente, ou seja, eles fazem meios de diagnóstico para clínicas animais e depois têm os laboratórios de referência. Os laboratórios de referência são grandes laboratórios onde fazem os testes mais complexos ou testes que não são urgentes, porque obviamente há ganhos de escala em fazer isto em grandes laboratórios. Concentrar na mesma unidade. Exatamente, claro. E por isso eles têm estas duas operações. E além disso, entraram também no negócio de controle de qualidade de água, ou seja, eles vendem testes para controle de qualidade de água, maioritariamente para instituições governamentais ou laboratórios privados. O objetivo da IDEX passa então por levar meios de diagnósticos para clínicas veterinárias para detectar um número cada vez maior de doenças de forma mais rápida, de forma intuitiva, para os médicos e técnicos e com grande eficiência, grande eficácia, ou seja, a IDEX tem estado na vanguarda em termos tecnológicos e tem conseguido que estas máquinas, que são obviamente máquinas mais pequenas e mais práticas de utilizar em clínicas, tenham resultados muito, muito bons e muito próximos dos que se fazem, muito próximos ou praticamente iguais dos que se conseguem ter nos laboratórios de referência. A IDEX tem-se então destacado pela capacidade de inovação permanente, pela boa integração entre os meios diagnósticos nas clínicas e os laboratórios de referência, pelo facto de também comercializar software que permite fazer a gestão completa das clínicas, integrando todos os processos de forma simples e muito intuitiva. Hoje em dia, o negócio da IDEX é composto então por 3 segmentos. O segmento de animais de companhia, em que comercializam os meios de diagnóstico para as clínicas, os consumíveis para esses meios e os serviços de laboratórios de referência. O segundo segmento é o segmento de animais de produção, em que comercializam os tais testes para monitorizar a saúde dos animais, e aqui estamos a falar então das galinhas, vacas e porcos, que é o segmento original até da empresa. E por fim o segmento da água, em que fazem os tais testes de controle de qualidade para instituições governamentais ou os laboratórios. Claro, e aqui o setor público. Bom, vimos então aqui como é que nasceu a IDEX. João, está na altura de vermos a Zoetis. A Zoetis, sim. Exatamente. Pronto, a história da Zoetis começa em 1950 com a descoberta de uma nova classe de antibióticos pela Pfizer, o Terramycin. Na altura descobriu-se que este antibiótico tinha várias aplicações não só na saúde humana, mas também na saúde animal, e na verdade verificou-se que era eficaz contra mais de 100 organismos infecciosos. Portanto era um antibiótico muito poderoso e portanto a Pfizer decidiu criar uma divisão dedicada em exclusivo à saúde animal. Na altura o foco era exclusivamente a indústria pecuária, portanto não havia uma atividade com animais de companhia.
esta atividade ou este segmento surge, é mais recente e surge até depois da aquisição de uma unidade da GSK em 1995 e aí é que a empresa verdadeiramente entra no segmento de animais de companhia, que hoje é o maior segmento da empresa. A empresa avança ao longo dos anos com o lançamento de vários novos medicamentos e muitos que tenham animais ou que trabalhem na área vão reconhecer alguns nomes, o Clavamox, o Rimadil, o Vanguard, por exemplo, só para referir alguns. Em 2012 a Pfizer anuncia que a divisão de saúde animal iria passar a operar de uma forma independente e realiza o spin-off numa nova entidade chamada Zoetis. O nome já agora Zoetis vem da palavra grega Zoe, que significa vida. Portanto, só uma curiosidade. Depois, a oferta pública, portanto, o IPO ocorre em 2013. A Pfizer vende inicialmente uma pequena parte das ações, mas ao longo do ano seguinte acaba por sair totalmente da empresa e, portanto, a empresa torna-se totalmente independente. E operando de uma forma independente, a gestão e a empresa tornou-se um pouco mais agressiva na sua expansão, nas aquisições que faz. Ela comprou o segmento de saúde animal à Abbott em 2014. Abbott, que é uma empresa na área da saúde, uma empresa farmacêutica. É uma farmacêutica também. Por 255 milhões. Compra a PharmaQ, que era a líder de saúde animal focada em aquacultura, que é uma espécie que a Zoetis é também muito forte, por cerca de 800 milhões de dólares. Em 2018 entra no mercado da IDEX, que o Igor nos escreveu há pouco, compra a Abaxis por 1,8 mil milhões. E, portanto, é a primeira tentativa da empresa diversificar o negócio e tentar quase morder os calcanhares à IDEX e tentar criar aqui um negócio que possa concorrer com a empresa, que ainda não o conseguiu, mas a perspectiva da gestão é que o consiga fazer nos próximos anos. Passar basicamente dos medicamentos para os equipamentos. Para os equipamentos, para os meios de diagnóstico, exatamente. Em 2019 anunciam a transição de CEO, portanto substituem o Juan Ramón, que era o CEO desde o IPO em 2012, por Kristin Peck, que estava na empresa já há muitos anos, aliás desde o IPO, há mais de uma década, e era responsável pelo mercado norte-americano, que é o maior mercado da Zoetis, que representa mais de 50% das receitas. Portanto, a Zoetis hoje é a maior empresa do mercado de saúde animal, tem uma cota de mercado de cerca de 15%. E neste mercado, o Igor já nos vai falar um pouco mais, mas no mercado estamos a excluir os serviços de veterinária, portanto inclui só a venda de equipamentos e meios de diagnóstico e medicamentos claro. e depois aditivos alimentares também, que é uma categoria pequena que encaixa aqui. Certo, vamos então, Igor, olhar para esses que são os mercados mais relevantes deste segmento. Sim, ou seja, nós dividiríamos o mercado de saúde animal em duas partes, basicamente. Por um lado, os gastos em saúde distinguimos entre os gastos em saúde com animais de companhia e os gastos de saúde com animais para pecuária, animais de produção. Claro, são linhas diferentes. Exatamente, completamente diferentes. E propósitos diferentes também de quem os tem, de alguma maneira. Exatamente. Claro. Depois, os medicamentos, as vacinas, aditivos alimentares e meios de diagnóstico. O mercado de saúde animal deverá ter representado cerca de 59 mil milhões de dólares americanos em 2022. Cerca de 75% deste valor refere-se a medicamentos e vacinas, 15% a aditivos alimentares e, por fim, cerca de 10% a instrumentos e consumíveis de diagnósticos. Estima-se que cerca de 35% a 40% do mercado esteja relacionado com animais de companhia, seja cães, gatos, cavalos, etc., e o resto do mercado, 60% a 75%, diz respeito à pecuária. Obviamente que as tendências subjacentes são bastante diferentes, como é evidente. O mercado da pecuária está essencialmente relacionado com o consumo de proteína animal para a alimentação, ou seja, a produção animal tem aumentado sustentadamente ao longo das últimas décadas. O consumo de proteína animal aumentou nos últimos 60 anos cerca de 2,5% ao ano, o que é, na verdade, superior ao crescimento da população global, que expandiu de 3,1 mil milhões de pessoas em 60 para 7,9 mil milhões em 2021, isto está aproximadamente 1,6% ao ano. Ou seja, não só temos mais pessoas a consumir, como individualmente consumimos substancialmente mais carne por pessoa. Certo, isso terá a ver também com a subida na escala socioeconómica de classes mais baixas para classes médias em muitos países. Em muitos países. Se bem que também a ideia de ligar, digamos,
digamos, disponibilidade financeira ao consumo de carne também está cada vez mais ultrapassada de alguma maneira. Sim. Mas enfim, isso é outra questão. Então, que acho que é importante referir, à medida que os rendimentos sobem, também há um trade-up no tipo de consumo, ou seja, o consumidor troca o consumo de carnes mais baratas para carnes mais caras. Sem dúvida. Do claro. frango para o porco e do porco para a carne de vaca ou para o bovino. Isto é relevante no mercado de saúde animal porque a produção de carne bovina consome mais recursos, demora mais tempo e acaba por consumir mais medicamentos e mais meios de diagnóstico. Portanto, é uma tendência que é benéfica para estas empresas do setor. Ou seja, por um lado temos uma procura por carne animal em contínua expansão, por outro lado temos uma cada vez maior preocupação em tornar a produção o mais eficiente e sustentável possível. E neste aspecto os avanços da saúde animal têm sido fundamentais na medida em que previnem que os animais fiquem doentes e melhoram os rácios de conversão energética na produção animal, ou seja, o produtor de pecuária precisa de usar menos carne, menos alimentação para os animais, produzindo a mesma energia calórica que produzia. O mercado de animais de companhia tem dinâmicas muito, muito diferentes e beneficia essencialmente de 2 ou 3 fatores distintos. Portanto, em primeiro lugar, o aumento da população de animais. Há cada vez mais famílias com animais de estimação e para além disso, um maior número de animais por dono. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior mercado de saúde animal no mundo, estima-se que existiam em 2022 cerca de 85 milhões de cães e 61 milhões de gatos. Portanto, isto representa cerca de 45% das famílias norte-americanas que tinham um ou mais cães e cerca de 26% das famílias que tinham um ou mais gatos. Portanto, há uma percentagem muito grande da população que hoje em dia tem animais de estimação. Esta população tem vindo a aumentar de uma forma sustentada. Na última década aumentou 20% em termos absolutos e tipicamente a população aumenta 2% ao ano. Sim. Na pandemia houve aqui um salto muito grande, a população aumentou 10% no espaço de 2 anos, portanto claramente houve muitas pessoas que adotaram ou que passaram a ter um animal de companhia. Passaram a ter um animal de companhia na sua família. As pessoas passaram mais tempo em casa, tinham mais tempo, mais disponibilidade, também estavam mais atentas aos animais, sem dúvida. Acabou por ser um fator muito positivo. E a precisar de mais companhia, talvez também, porque a socialização caiu muito. Exatamente. E depois, para além de existirem mais animais, os animais hoje vivem mais tempo, com a melhoria dos cuidados de saúde. Portanto, a esperança média, ou a vida média dos cães, por exemplo, passou de 11 anos e meio em 2010 para 13 anos em 2022. E os gatos foi semelhante, passou de 12 para 14 no espaço de uma década. Não fazia a mínima ideia que com os animais está a passar a mesma coisa que se passa com os humanos. Portanto, não é? Obviamente, temos uma população maior que vive mais tempo e, portanto, precisa de mais cuidados de saúde. E, obviamente, a necessidade de cuidados de saúde vai aumentando significativamente à medida que vão envelhecendo. Sim. Depois há um outro fator que tem a ver com a forma como nos relacionamos com os animais, que mudou drasticamente nas últimas décadas. A verdade é essa. Portanto, o cão ou o gato passou a ser um membro da família, o que obviamente aumenta a predisposição das famílias e das pessoas, dos donos, para aumentarem os gastos com a saúde dos animais. Claro. Eu até apresentava aqui uns dados que são interessantes, que a IDEX todos os anos faz umas sondagens anuais a milhares de donos de animais nas clínicas veterinárias nos Estados Unidos e tem aqui números super interessantes. Por um lado, 84% dos inquiridos consideram que a saúde do seu animal é tão importante como a sua, que é um número muito significativo. 85% das pessoas estaria disponível para reduzir gastos pessoais para garantir os cuidados de saúde animal, dos seus animais, alimentação, veterinária, etc. E 90% das pessoas afirma mesmo que deixaria de frequentar restaurantes ou ir a eventos ao vivo, concertos, desporto, etc., para não deixar de garantir os cuidados animais. Há outro número também que é curioso, que é 91% das pessoas dizem que os seus animais têm um impacto muito positivo na sua saúde física e mental. O que também acaba por ser o número... O que justifica também este nível de sacrifícios pessoais que as pessoas estão dispostas a disponibilidade que as pessoas têm para isso. Sim. A CEO das Oeiras tem uma afirmação que traduzida mais ou menos é algo semelhante, que é: os animais passaram do quintal
para dentro de casa e dentro de casa para a cama dos donos. E à medida que o animal está mais próximo dos donos, os donos ficam mais disponíveis ou mais predispostos para gastar com os cuidados de saúde com os animais. Passam a ser membros da família, não é? É exatamente isso. E queremos tão bem eles como aos filhos, eventualmente. Claro. Sim. Uma outra observação que também acho que é interessante e que reflete esta mudança de comportamento face aos animais são as diferenças geracionais na importância que se atribui aos animais, na família e na predisposição para gastar dinheiro com os animais. Claramente as gerações mais novas têm uma abordagem completamente diferente do que significa ter um animal de estimação e da sua importância, e por isso na prática não só têm mais animais, como lhes dão maior prioridade. E aqui darei mais uma vez algumas estatísticas, também nos Estados Unidos, ou seja, a geração Baby Boomer, que hoje terão entre os 58 e os 76 anos, cerca de 26% têm cães. Esta percentagem aumenta para 29% na geração X, ou seja, pessoas entre os 42 e os 57, e no caso dos millennials, entre os 26 e os 41, a percentagem chega aos 33%. Há aqui uma tendência claramente aumenta. Exatamente. Claro. Além disso, quando inquiridos se concordam com uma visita anual dos animais ao veterinário para fazer um check-up, a percentagem de baby boomers que concorda é de 66%, 76% no caso da geração X e 81% nos casos dos millennials. Portanto, tem um longo caminho pela frente, em termos temporais, para este negócio. Já agora, e vocês trazem estes temas, põem-me a mim, e imagino eu que muitos ouvintes a pensar nestas coisas pela primeira vez. Aqui, olhando para estes dois mercados, o mercado dos animais de companhia, animais domésticos, os pets, se quiser, versus o mercado de animais de produção, pecuária, de facto são relações completamente diferentes. Estamos sempre a falar de relações. Isto é uma relação afetiva, claramente, e as pessoas aqui gastam dinheiro de uma forma afetiva da família. Relação comercial, o outro é comercial, o outro, os medicamentos, os meios de diagnóstico, a alimentação, isso tudo é uma matéria-prima, como outra qualquer, portanto é um meio de produção e obedece a lógicas de pura racionalidade. Exatamente, pura racionalidade económica. E aqui não, aqui nós, as pessoas aqui pagam... Há um elemento emocional que não as leva a olhar para o custo da consulta de veterinário ou da comida do cão e do gato e por aí fora. Sem dúvida. Nunca tinha pensado nisso, de facto. Espero não estar aqui a dizer muitas asneiras. Não, concordo completamente. Então, evolução recente dos negócios, Igor, no caso da IDEX. A IDEX é líder destacada nos meios de diagnóstico para clínicas veterinárias a nível global. Eles terão uma cota de mercado superior a 60%. Nos Estados Unidos, que é o maior mercado mundial, de longe, eles lideram nos meios de diagnóstico com cerca de 65% de cota de mercado. Nos laboratórios de referência terão cerca de 50% de cota de mercado. O principal segmento é o de animais de companhia, representa cerca de 90% das receitas da IDEX, estando as restantes receitas, ou seja, 5% para cada entre o segmento de água e o segmento de animais de produção. Por isso, claramente, o negócio base deles é o de animais de companhia. É o mais importante. Em termos geográficos, os Estados Unidos representam 65% das receitas, Europa e Médio Oriente cerca de 20%, Ásia Pacífico 9% e Américas cerca de 6%. Esta distribuição obviamente não é estranha, tendo em conta que os Estados Unidos são de longe o maior mercado mundial e o nível de adoção destes meios nas clínicas também é muitíssimo superior. O modelo de negócio da IDEX está assente numa lógica de razor blade, ou seja, o negócio das giletes e das lâminas. Toma lá o equipamento, não é? Exatamente, ou seja, eles muitas vezes preferem, o grande objetivo deles é colocar muitos meios de diagnóstico, mas muitas vezes cedem no preço dos meios de diagnóstico para colocarem quantos mais possíveis, para depois efetivamente fazerem contratos por regra plurianuais de venda de consumíveis, e que essa é de facto a parte que é altamente rentável do negócio. Como as impressoras e os cartuchos ou as máquinas de café com cápsulas, a mesma lógica. A verdade é que hoje em dia as receitas recorrentes, os tais consumíveis, representam praticamente 80% das receitas da IDEX. Ou seja, é o ponto mais relevante do negócio neste momento. A comercialização dos serviços de laboratório de referência é um serviço complementar à comercialização dos meios de diagnóstico, tal como a comercialização de software, que acaba por ser também uma forma de prender os clientes, porque a determinada altura a IDEX coloca os meios de diagnóstico,
vende os consumíveis e depois ainda vende o software que faz o processo total de gestão da clínica, desde o registro do cliente, o armazenamento dos exames médicos, o historial clínico, a integração dos meios diagnósticos com os laboratórios de referência, ou seja, basicamente é possível gerir todo o negócio de uma clínica dentro do software IDEXX. Que facilita muito a vida aos clientes. Exatamente. Claro. Até porque, obviamente, numa clínica o objetivo é atender o máximo de animais possível e por isso, quanto menos tempo se perder com a parte burocrática, tanto melhor. A venda de software, por esse mesmo motivo, tem sido muito bem sucedida, porque permite a tal integração total e reduz muito a necessidade de recursos humanos e o tempo despendido nestas tarefas. E este ponto é particularmente crítico nos Estados Unidos, porque desde a pandemia que as clínicas veterinárias têm tido problemas na contratação de recursos humanos. Há uma escassez de técnicos e de veterinários que efetivamente tem tornado este software extremamente mais valioso ainda, não é? Sim, extremamente. De alguma maneira, sem dúvida. A IDEXX tem liderado a inovação tecnológica no setor, sendo atualmente a empresa com mais plataformas e testes disponíveis no mercado. Tem os testes com maior eficácia e com os resultados mais rápidos, como eu já tinha referido. Lançou o programa IDEXX 360. Basicamente, o que é que este programa faz? Este programa apoia veterinários que estão a começar a abrirem o seu próprio negócio. Na prática, a IDEXX coloca-lhes os meios diagnósticos sem custos nas clínicas e permite-lhes que eles iniciem a atividade contra a garantia de que vão ficar ligados à IDEXX durante vários anos, que vão comprar os consumíveis e a IDEXX, além disso, depois neles também coloca o software de gestão. Entre 2019 e 2023, mesmo com uma pandemia pelo meio, o número de aderentes ao programa multiplicou por 4 e também já começa a ser uma fonte, obviamente, muito interessante de receitas para a IDEXX. O negócio da IDEXX tem registrado taxas de crescimento muito interessantes, média dos últimos 5 anos cerca de 11% ao ano, e este crescimento, diga-se, é bastante superior ao nível de crescimento económico e ao nível de crescimento da própria indústria. Concluíram o ano fiscal 2023 com uma margem EBITDA, ou seja, resultado operacional antes de impostos, depreciações e amortizações de 34%, que é obviamente um número muito, muito interessante. Grande parte da produção é subcontratada, ou seja, as necessidades de capital deste negócio são baixas, cerca de 4,5% das receitas ao ano, e tudo isto resulta num negócio com rentabilidades sobre os capitais investidos excepcionais de, em média, cerca de 49% nos últimos 5 anos, que é notável. Não é? Sem dúvida. 49% em média. É muito bom. É impressionante. E a Zoetis, João? Sim, portanto, a Zoetis é claramente a maior empresa a atuar no mercado de saúde animal, tem quase 9 mil milhões de dólares de receitas anuais e cerca de 15% de cota de mercado global, como tinha referido há pouco. Eles estão expostos aos dois segmentos, animais de companhia e a pecuária, animais para pecuária, portanto 65% das receitas são animais de companhia, 35% são relativos aos animais de pecuária. A esmagadora maioria das receitas está associada a medicamentos, portanto vacinas, parasiticidas, antibióticos, anti-infecciosos, etc. Representam cerca de 90% das receitas. Depois tem 5% relativo à compra da Abaxis, da concorrente da IDEXX, portanto meios de diagnóstico, depois 5% associado a aditivos alimentares para a indústria pecuária, essencialmente. Em termos de gama de produtos, a Zoetis explora mais de 300 linhas de produtos, tem uma vasta gama de produtos e de soluções, cobrem 8 espécies animais, e a empresa tem alguma concentração nos chamados blockbusters, que na indústria de saúde humana são medicamentos com mais de 1 bi, mais de 1.000 milhões de dólares de faturação. Como este mercado é mais pequeno, os blockbusters, a definição de blockbusters é diferente. A partir dos 100 milhões é considerado um blockbuster. A Zoetis tem 1/3 dos blockbusters da indústria, portanto, mostra bem a relevância da empresa, apesar de ter só 15% da cota de mercado. E estes blockbusters representam cerca de 50% das receitas das Zoetis, portanto, claramente há um peso grande, claro, destes medicamentos-chave das Zoetis. E dá a ideia também que o mercado depois é muito disperso. Exatamente, claro. É isso mesmo. Claro. É isso mesmo. Em termos de exposição geográfica, a Zoetis tem uma concentração grande nos Estados Unidos, tal como a IDEXX, um pouco menos, são só 53%, isto prende-se mais até por causa do mix, como está mais exposta à indústria pecuária. A indústria pecuária tipicamente está Brasil, Austrália, outros
outras regiões. Aliás, os 2 maiores mercados depois dos Estados Unidos são exatamente o Brasil e a Austrália, com 5% das receitas cada um. E depois há uma grande expressão em todo o globo. A Zoetis está presente em todo o mundo, mas não há mercados que assumam mais de 5% das receitas. E este negócio tem crescido também a um ritmo muito interessante, mais baixo que a IDEX, mas ainda assim bastante elevado, 8% ao ano, em 5 anos, que é muito acima do crescimento da economia mundial, tal como o Igor referiu há pouco. A margem EBITDA das Zoetis é um pouco mais elevada, estamos a falar de 44% em média nos últimos anos, nos últimos 5 anos. A produção de medicamentos é também subcontratada, tal como o que a IDEX faz, portanto as necessidades de investimento deste negócio são muito baixas. Eles investem um pouco mais, penso que a IDEX era 5%, era 5%, esta é 6% das receitas, portanto, claro. É um pouco mais elevado, mas não é. Para 44% de margem EBITDA, de resultado operacional antes de depreciações, eles gastam apenas 6% no investimento em capital. Portanto, claramente é um negócio que gera muito cash flow. E, portanto, e por isso têm também uma rentabilidade sobre capitais investidos que é bastante elevada. No caso das Zoetis é um pouco mais baixa, porque eles têm feito uma série de aquisições, têm sido mais agressivos que a IDEX nesse aspecto, e portanto a rentabilidade é de 30% nos últimos anos, versus 49%. Os 49%, rentabilidade dos capitais. Sim, mas ainda assim são negócios que têm uma rentabilidade extraordinária. Sim, pois, e depois de terem apresentado esses números, começa a ficar claro, de alguma forma, porque é que são negócios excepcionais, pelo menos neste alto campo de indicadores. Mas vamos aqui olhar para o pilar das 3 características, vamos aqui às vantagens competitivas, antes de mais, Igor. Sim, eu começaria por destacar um ponto que é, ao contrário do setor de saúde humano, quem compra os medicamentos ou os meios diagnósticos são diretamente as clínicas veterinárias ou os produtores animais. No caso da saúde humana, existem grandes grupos, intermediários, as seguradoras, os governos, os distribuidores, etc., que acabam por concentrar as compras. Como no caso animal não existe, a base de clientes é extremamente fragmentada e isso resulta num balanço de poderes mais favorável tanto para a IDEX como para a Zoetis, permitindo-lhes manter um poder de fixação de preços mais elevado e com isso obter uma margem superior. Sim, um outro fator é a dimensão e a escala, que são fatores fundamentais, não só ao nível de desenvolvimento e na inovação de produtos, mas também no estabelecimento de relações comerciais com a base de clientes fragmentada, como o Igor referiu. Portanto, o facto de tantas Zoetis como a IDEX terem uma oferta de produtos abrangente fazem com que sejam o parceiro óbvio comercial para as clínicas veterinárias ou para os hospitais veterinários. Sim, no caso e pegando no ponto da dimensão e escala, eu destacaria só que no caso da IDEX a escala é decisiva, principalmente nos laboratórios de referência, como eu expliquei há pouco, porque de facto estamos aqui a falar de grandes laboratórios que têm custos tremendos e por isso é preciso ter uma escala muito grande para eles se tornarem rentáveis, por isso. E daí também o mercado americano estar muito dividido entre a IDEX e a Antec, que é o grande concorrente da IDEX nos laboratórios de referência, que controlam mais de 90% do mercado, e por isso nesse ponto é absolutamente crítico. Depois também o facto de terem uma gama de produtos muito abrangente, e como eu explicava relativamente ao programa IDEX 360, estamos a falar de uma empresa que basicamente um veterinário, se quiser abrir um negócio, basta dirigir-se à IDEX e basicamente eles garantem-lhe praticamente tudo o que é necessário. Claro, eu fazia só uma nota que acho que é relevante, que é quando falamos destes negócios e principalmente no caso da IDEX, estamos a falar de uma realidade muito específica dos Estados Unidos, ou seja, isto é o maior mercado mundial, estas empresas nasceram lá, cresceram lá e estão muito viradas para este mercado. E por isso a realidade que temos nos Estados Unidos não reflete necessariamente a realidade que temos, por exemplo, em Portugal, e por isso é natural que alguém que trabalhe na área nos esteja a ouvir e diga não é bem assim, isto não funciona desta forma. Claro, não funciona dessa forma. Exatamente. E sim, efetivamente há grandes diferenças entre o mercado americano e o mercado europeu. A verdade é que para estas empresas o mercado americano é de longe o mais importante. De qualquer forma, também tem-se visto que alguns países europeus, nomeadamente a Alemanha, França e Reino Unido, principalmente, já se começam a ver dinâmicas muito semelhantes ao mercado americano. E pela sua dimensão são mercados que a IDEX e as Zoetis estão mais presentes, estão a atacar esses mercados. E começa-se a ver essas dinâmicas de forma mais clara, mas gostava de fazer só essa nota para ficar claro. Sim.
Depois há um terceiro fator que é a regulação e as patentes, que são proteções naturais ao negócio de farma e de diagnósticos, mas refira-se que acaba por ser uma questão que não é tão relevante neste mercado. As Zoetis, por exemplo, têm apenas 20% das receitas protegidas por patentes. E este é um ponto que é muito distinto da farma humana, portanto, da indústria farmacêutica para humanos. Portanto, quando as patentes dos medicamentos se extinguem, é comum termos um chamado patent cliff, que há uma queda muito abrupta das receitas da indústria farmacêutica ou das empresas farmacêuticas, que tipicamente são 50% a 90% nos primeiros anos, com a entrada de medicamentos genéricos. E isto não acontece na saúde animal. E porquê? Porque o mercado de saúde animal tem uma dimensão mais pequena, o que se torna desinteressante para os incentivo económico para as outras empresas, claro, entrarem imediatamente. Sim. E depois há um segundo fator que é a tal relação muito próxima com as clínicas veterinárias que tanto a Zoetis como a IDEXX têm, e há uma preocupação das clínicas em não danificar a relação comercial que têm. E, portanto, tipicamente são muito cautelosos em recorrer a um medicamento genérico quando ele existe, para não prejudicar a relação que têm com as Zoetis ou com a IDEXX. Claro. Sim. Depois outro ponto que destacaria, portanto, é de facto a existência de custos de mudança relevantes, principalmente no caso da IDEXX, nos seus meios de diagnóstico. Isto porque depois das clínicas terem investido nos meios de diagnóstico, em alguns casos também no software, e terem os seus funcionários treinados para utilizar estes equipamentos, existe uma grande resistência em mudar de fornecedor, porque isso implica, por um lado, investir em novos meios de diagnóstico e assumir custos de formação e tempo que é necessário para os funcionários, os técnicos, dominarem os novos equipamentos. E por isso há de facto aqui custos de mudança relevantes. Este problema, como eu tinha dito, ainda é agravado nos Estados Unidos pela falta de recursos humanos. Por isso é difícil alterar o fornecedor de meios diagnósticos. Não é algo que os donos das clínicas gostem de fazer, a não ser que exista um motivo muito forte. Por fim, outra característica que, não sendo uma vantagem competitiva óbvia, também dá flexibilidade importante aos negócios das Zoetis e da IDEXX, é o facto das duas empresas subcontratarem a maior parte da produção, que é algo que também já tínhamos falado. Ou seja, isto permite-lhes manter o foco na investigação e desenvolvimento de novos produtos e, simultaneamente, torna o modelo de negócio mais interessante, dado as baixas necessidades de investimento em capital. Claro, estão sobretudo naquela parte de grande valor acrescentado, que é precisamente a inovação e por aí fora. E, portanto, acabamos de ver que ambas estão bem dotadas de vantagens competitivas. Vamos olhar agora, então, para o potencial futuro e as avenidas de crescimento deste setor, destas duas empresas. Sim, nós já fomos falando um pouco sobre estas tendências. Portanto, no caso dos animais de companhia, eu destacava 3 ou 4 pontos. Portanto, cada vez temos mais animais de estimação. Portanto, a população animal aumentou 20% no espaço de uma década, nos Estados Unidos, pelo menos. Os animais cada vez vivem mais tempo. Aquela estatística que dei há pouco, os cães passaram de 11 anos e meio para 13 anos em termos de vida média, e os gatos de 12 para 14, no espaço de uma década também. E depois a questão da relação emocional que temos com os animais, que mudou, e hoje estamos mais predispostos para gastar mais dinheiro com o bem-estar dos animais, com a saúde, ou com um corte, uma tosquia, claro. Enfim. Com os cuidados animais. Exatamente. Claro. De alguma maneira. Sim. O recurso a meios diagnósticos também tem aumentado de forma considerável nas clínicas veterinárias, e hoje são uma das principais fontes de receitas destes negócios. Em 2022, uma clínica veterinária média nos Estados Unidos, mais uma vez, os meios diagnósticos representam cerca de 17% das receitas, 28% dos resultados antes de impostos, depreciações e amortizações, e cerca de 45% da margem. Ou seja, isto também... Tem margens tremendas. Margens tremendas. Claro. Isto também resulta de uma questão importante, que é, ao longo dos últimos anos, principalmente com o comércio online, uma parte do negócio destas clínicas foi transferido precisamente para o negócio online, para uma Chewy, para algumas empresas que cresceram muito online e que retiraram, por exemplo, a parte da alimentação, a parte de alguns produtos que eram tradicionalmente vendidos nas clínicas veterinárias. Que agora estão em todo lado. E que agora estão em todo lado, e que hoje em dia uma pessoa não precisa ir a uma clínica veterinária para comprar muitas coisas que facilmente em casa encomenda nesses sites. Sem dúvida. E por isso... Claro.
hoje em dia os meios diagnósticos são cada vez mais importantes e beneficiam de facto margens. De uma margem, comparando com os outros serviços deles, de facto, se tem 17% de receitas e conseguem passar isto para 45% da margem, sim, é notável. É impressionante. Esta tendência tem-se acentuado nos Estados Unidos e, como eu tinha referido, pronto, tem ganho tração na Alemanha, Reino Unido, França, Austrália, etc. A taxa de penetração global dos meios diagnósticos ainda é muito reduzida, ou seja, se nos Estados Unidos estima que cerca de 22% do mercado endereçável já esteja servido atualmente, na Europa e Ásia-Pacífico esse número anda à volta dos 8-9%, e na América Latina esse número é de apenas 2%, ou seja, ainda há aqui um mercado potencial enorme para explorar. E depois outro ponto que também é interessante é de facto a indústria de seguros para animais de estimação, que tem crescido a um ritmo explosivo e que em 2023 já deverá ter atingido cerca de 11 mil milhões de dólares americanos. Ou seja, estamos a falar de um mercado que tem crescido a mais de 15%, aliás, tem crescido a mais do que isso, mas que se espera que continue a crescer a cerca de 15% ao ano na próxima década, e que seja naturalmente um forte impulsionador do recurso a cuidados de saúde para os animais. Claro. Isso mesmo. Depois, nos animais de pecuária, as tendências também são evidentes, e já falamos há pouco. Portanto, há o aumento da população mundial. Portanto, estima-se que o mundo chega a quase 10 mil milhões de pessoas em 2050, ou seja, vamos adicionar quase mais 2 mil milhões de pessoas à população. E depois o aumento do PIB per capita, como falamos há pouco, há uma forte correlação entre o consumo de carne e o aumento do PIB per capita. Até 2030 estima-se que mais de 1,2 mil milhões de pessoas passem de uma classe baixa para uma classe média, e ao passarem para uma classe média, obviamente vão passar a consumir mais produtos, mais carne, outro tipo de carne, e isso são necessidades acrescidas de animais para a pecuária e, portanto, por serviços prestados pelos Zoetis e pela IDEX. Portanto, um potencial de negócio futuro aqui muito forte, umas largas avenidas de crescimento. Isso. Vamos olhar agora para o terceiro pilar da grelha de análise da Casa de Investimentos, que é precisamente a gestão, a equipa de gestão e a cultura. Sim. A IDEX tem uma estabilidade tremenda na equipa de gestão, ou seja, desde a sua fundação a IDEX teve 3 CEOs, incluindo o atual. O primeiro, do David Shaw, que foi o fundador da empresa, geriu a empresa entre 1983 e 2002. Entretanto, em 2002 assumiu Jonathan Ayers, que basicamente teve um papel absolutamente decisivo no crescimento da empresa. Quando ele pegou na empresa, a empresa faturava cerca de 380 milhões e quando ele saiu, a empresa já faturava 3 mil milhões, ou seja, multiplicou por 10 as receitas e fez um trabalho absolutamente brilhante na empresa. As ações da IDEX multiplicaram por 100 durante este período, por isso foi de facto um CEO extraordinário. Em junho de 2019 veio o Jay Mazelsky, que é o atual CEO, e por isso todos eles são pessoas que já estavam na indústria, todos eles têm décadas de experiência na indústria, conhecem muito bem o negócio, e por isso nota-se que há aqui de facto uma estabilidade muito grande na empresa. O que eu diria que é um traço geral a todos estes CEOs e que também resulta do facto de todos eles estarem há muitos anos na empresa e conhecerem muito bem o negócio, é de facto a estratégia é extremamente consistente ao longo do tempo. E nota-se que há um foco brutal no investimento em investigação e desenvolvimento, ou seja, eles claramente percebem que este é o ponto que os destaca dos restantes. Aliás, o João falava no caso da Zoetis, que é um gigante, é a maior empresa do setor de cuidados de saúde animal, que quando compra a Abaxis em 2018 e decide entrar nos meios de diagnóstico, entretanto já passaram 5 anos. Quase 6 anos. E continuam com uma. E a verdade é que não conseguem minimamente ainda desafiar a IDEX. E isto tem a ver com isso, precisamente. Ou seja, é a visão que eles têm e que é perfeitamente acertada, que é preciso investir permanentemente, é preciso garantir que continuam à frente do ponto de vista tecnológico, e esse foco vem do fundador e foi passado para os 2 CEOs seguintes, e claramente há aqui uma cultura de investimento permanente e de garantir que de facto a empresa se continua na linha da frente e que se continua a destacar face aos seus principais concorrentes. Claro, e a defender o negócio de alguma maneira. E já a Zoetis, João? Sim, a Zoetis é o claro líder do mercado de Animal Pharma e a maior empresa mundial de saúde animal, como o Igor estava a dizer. São vistos como a empresa mais inovadora
no segmento de farma, e eles lançam muitas vezes novos produtos que acabam por revolucionar os cuidados de saúde animal. E isto obviamente é um reflexo de uma cultura muito focada no R&D, na importância do R&D. A empresa tem um mote que é em inglês é first to know, first to market, que é, portanto, os primeiros a saber, os primeiros no mercado. Portanto, ou seja, eles querem não só ser os primeiros a descobrir os novos medicamentos, como querem ser os primeiros a chegar ao mercado. E há um exemplo disto que me parece que deixa claro a diferença das Zoetis para outras empresas. Durante a pandemia, em 2020, a Zoetis desenvolveu uma vacina preventiva para animais de companhia. Portanto, não sabíamos ainda se o vírus iria passar para animais de companhia e para a pecuária. A Zoetis preventivamente desenvolveu uma vacina e estava pronta para atuar caso isso acontecesse e caso o vírus mutasse. Portanto, e mais nenhuma empresa do setor fez isso. Portanto, isso mostra claramente a diferença das Zoetis para outros players do negócio de farma animal. A empresa hoje é liderada por Kristin Peck, que na verdade é apenas a segunda CEO, desde o IPO em 2012 e o spin-off que ocorreu. Em termos de alocação de capital, apesar das Zoetis ter feito algumas aquisições ao longo da sua história, a verdade é que têm sido muito seletivos nos alvos que perseguem, não sendo comum vermos a empresa a pagar múltiplos muito elevados. A exceção pode ser a Abaxis, que possivelmente pagou um pouco mais, mas que se entende face à necessidade ou à intenção da empresa estrategicamente entrar num mercado novo e tentar fazer concorrência à IDEX. O que eu diria que é um mercado extremamente atrativo. Que é um mercado atrativo, percebe-se porque estarem disponíveis a pagar um pouco mais. Portanto, para também não os deixar demasiado confortáveis. Não é? Claro, sim, claro. Também. Portanto, eu diria que, em jeito de conclusão, é que estes dois negócios cumprem sem dúvida os nossos 3 pilares. Portanto, têm fortes vantagens competitivas que lhes permitem manter os níveis de rentabilidade, que o Igor falou há pouco, os 49% da IDEX, que são extraordinários, que têm avenidas de crescimento que são claras para as próximas décadas, e depois tem equipas de gestão que estão muito disponíveis e comprometidas em manter a competitividade e perseguir novas soluções ou novas avenidas de crescimento. Claro, e que já deram provas de facto nestes anos e conhecem bem. Muito bem, olhamos então aqui para este mercado da saúde e cuidados animais, veterinária, pecuária, estas diferenças de facto entre animais de produção e animais de companhia. Visitámos a IDEX e a Zoetis com o Igor Vieira e com o João Fontes, são analistas sénior da Casa de Investimentos. Este foi mais um episódio de Investidor Inteligente, o podcast de literacia financeira da Casa de Investimentos. Nós voltaremos brevemente com mais temas e continuamos com a nossa equipa aqui de analistas da Casa de Investimentos. Até lá.